One Piece não para de me surpreender, galera. Que episódio sensacional foi esse? Kaido e os bainhas finalmente se enfrentando e dando início à grande guerra de Wano. E o Luffy, será que ele usou o mesmo haki que o Rayleigh, o haki avançado? Vem conferir sobre todos os detalhes desse episódio. Salve guys, eu sou o Lich para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre esse baita episódio de One Piece que faz um tempinho que a gente não tinha, desde o 982, que episódio sensacional. Mas antes, obviamente, para você poder dar uma bela de uma força pro canal poder crescer, aproveita para já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar os detalhes dessa análise desse episódio aqui, que tá sensacional. Aproveita também se você quiser ficar por dentro de mais análises sobre o mundo de One Piece, sobre os episódios, reviews, análises e curiosidades e muito mais sobre o mundo de One Piece. Aproveita também para se inscrever aqui embaixo para dar uma bela de uma força pro canal. E também eu já vou aproveitar para avisar para vocês, para quem não sabe, que o episódio 996 vai ser adiado. Então, no próximo sábado a gente não vai ter One Piece, galera, beleza? Então vambora para análise desse episódio que tá sensacional, que baita episódio, hein? O episódio ele abre com a luta lendária do Oden contra o Kaido e também uma conversa muito interessante que eles tiveram ali no momento, que faz total sentido com o resto do episódio. O Kaido, ele diz que estava procurando por um homem que nem o Oden, com uma pessoa que nem o Oden, o que faz total sentido quando a gente para pensar no grande objetivo de vida atual do Kaido, né? Que é se matar. Ou seja, isso faz total sentido, já que a única pessoa que realmente foi capaz de chegar mais perto de realmente levar o Kaido até a morte foi o Oden. Bom, mas voltando para Onigashima, como nós sabemos, o Kaido deu a escolha para os samurais de lutar contra ou a favor dele. O que a gente já sabia onde isso ia dar, né? Porque sinceramente eles lutarem contra ele seria basicamente assinar a sentença de morte deles. Então todos os antigos samurais do Orochi e a Oniwa Banshu vão servir a partir de agora ao Kaido. Fazendo uma análise breve de como tá a situação em Onigashima dessa guerra, as coisas não estão nada boas pro Luffy e pra aliança Mink, samurais, piratas, enfim, né, galera? Já que o Kaido acabou de adquirir novos fiéis aliados pro lado dele, que são o Oniwa Banshu e também os samurais. Ou seja, a gente já sabia que eles iriam lutar contra essas forças, contra esses números, porém, estar do lado do Kaido é diferente de estar do lado do Orochi, como a gente já sabe disso, né? A Shinobu, que acabou ficando responsável, foi a única das meninas que escapou da Big Mom e ficou responsável pelo resgate do Momonosuke, diz uma coisa muito interessante, o que faz todo sentido com o cenário atual de Onigashima. Como ela revelou, o Oden ele já havia previsto desde os 20 anos atrás que o verdadeiro inimigo do país de Wano, de todos eles, era na verdade o Kaido, já que o Kaido, além de ser influente por ser um grande pirata, é muito forte, como ele se provou na luta contra o Oden, né, galera? Então o Orochi, ele era nada mais nada menos do que uma breve assombração, um breve terror ali na cabeça do Oden. Mas na verdade o grande inimigo do Oden era o Kaido, tanto que isso se demonstrou nesse momento aqui, com o Kaido passando a vara no Orochi e basicamente roubando todo o país de Wano das mãos do Orochi, que agora não é nada mais nada menos do que um pedaço de fósforo quebrado no meio, né? Ou seja, o grande objetivo dos bainhas ainda continua sendo o mesmo, que é passar o Kaido e também poder resgatar ao mesmo tempo o Momonosuke. Bom, e falando no Momonosuke, o Cortado tá lá sofrendo com toda a sua execução que ainda não aconteceu e tem uma breve conversa bem interessante com o Kaido. No flashback do Oden 20 anos atrás, o Momonosuke ele confrontou brevemente o Kaido e obviamente, né, galera, ele não representou, pelo fato de ser uma criança, ele não representou tudo aquilo que era esperado dele como filho do Oden e também como próximo Shogun do país de Wano. Ou seja, é bem interessante ver esse confronto ali cara a cara entre Kaido e Momonosuke. Tanto que o Kaido faz uma interessantíssima pergunta pro Momonosuke se ele realmente era filho do corajoso Oden e da Lady Toki, pelo fato de ser um covarde do jeito que ele é, né? Enquanto isso, o Luffy e a Yamato estão indo em direção a toda essa confusão e também o palco da execução do Momonosuke. E o Luffy também aproveita para explicar para Yamato o que aconteceu, né? Não o que aconteceu naqueles 20 anos em que eles tiveram aquele gap, né, da morte do Oden até essa guerra atual, mas sim explicar pra ela que os bainhas estão vivos e que aquele Momonosuke era de verdade o Momonosuke mesmo, o verdadeiro filho do Oden que tava ali naquele momento. E bom, depois disso,
teve umas cenas ali que entrou muita discussão, que criou uma baita discussão no fandom e no Twitter também, e eu vou dar a minha opinião sobre essa cena agora, né, galera? Bom, galera, o foco dessa treta foi basicamente a hipersexualização da Yamato naquele momento, que a gente sabe como que são os japoneses, né? Que toda hora eles fazem esse tipo de coisa e exageram muito. Então eu vou dar a minha opinião, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, galera, se a gente for analisar a cena, eu quando eu assisti o episódio não reparei nisso, porque eu não tava também prestando atenção nos peitos da Yamato, né? Então, realmente falando sério ali, quando você analisa o episódio, quando eu fiz a análise do roteiro aqui, tá muito exagerada a animação se você for comparar com, por exemplo, a revelação da própria personagem, onde a Yamato ela não tava tão sexualizada quanto ela está agora. Isso atrapalha no desenvolvimento da história do episódio? Não, obviamente nunca atrapalhou, tanto que a Robin e a Nami sempre foram basicamente hipersexualizadas no mundo de One Piece, com os peitos, mas isso nunca atrapalhou no grande desenvolvimento que a Robin tem e também no excelente desenvolvimento que a Nami também tem. Mas isso a gente só faz análise pelo fato do mangá ser muito bem feito e ser muito bem escrito pelo Oda, e quando a gente lê o mangá não tem essa sexualização, mas no anime isso acontece. E também eu gostaria de falar aqui, né, galera, que obviamente, né, a gente tem que parar pra pensar que a animação tá excelente demais pra eu pelo menos achar que foi o animador ali, a pessoa responsável por ter feito aquilo que realmente quis ter aquela hipersexualização. Mas pra acabar com tudo isso aqui logo e finalizar com a minha opinião, né, galera? Infelizmente isso é muito chato, né? Não é nada legal, não acrescenta em nada no episódio, né? E basicamente tira toda a natureza da personagem, que não é uma sexualidade, mas como a gente já sabe, os japoneses eles fazem isso há décadas e anos e séculos, então isso improvavelmente vai mudar agora por causa de uma tretinha no Twitter. Então, vamos ser sinceros, né? Não é nada legal. Vamos pedir pra Toei parar de fazer esse tipo de coisa, mas isso não vai acontecer, porque a gente sabe como é que o mundo funciona lá no Japão, a parada é completamente diferente daqui. Mas não é legal, né? A gente prefere que não tenha esse tipo de coisa, até porque as personagens, elas conseguem ser sexuais, né? Conseguem ser bonitas sem precisar ter uns peitos do tamanho do mundo, né? Dito tudo isso, depois dessa cena, duas pessoas que eu não esperava que fossem ganhar destaque nesse episódio aqui, ganharam destaque, que foi o Chopper e o Usopp, que acabaram indo parar bem aonde os Numbers dormem. Olha que belíssima coincidência, né? Bom, galera, o Usopp anda virando cada vez mais o meu personagem favorito, assim, ele anda ganhando muito destaque na obra desde Dressrosa, até porque o Usopp ele anda perdendo muito daquela falta de coragem que ele tinha. Inclusive ele foi o único a tomar coragem ali naquele momento de realmente partir pro local onde estava acontecendo a execução, até porque era Momonosuke. Já o Chopper, galera, não tem muito o que falar, né? Primeiramente, ele é o mais fraco da tripulação nesse atual momento, e também eu vejo que o Oda não dá muito destaque pra ele. Obviamente, em um ano, todos os personagens vão ganhar destaque, vão ganhar power-ups e tudo mais, mas o Chopper, ele precisa de alguma coisa específica, porque, sinceramente, ele não anda fazendo muita diferença no atual momento no país de Wano, né, galera? Então, eu prefiro muito que o Chopper, ele ganhe um momento ali de destaque, quando a guerra realmente estiver acontecendo e tudo mais. O Chopper, ele merece uma situação só pra ele se mostrar a criatura mais forte do mundo, como ele quer ser, né? E como eu tinha dito na análise passada, o Marco acabou indo atrás do Perospero, que foi o único que sobreviveu àquela queda do navio da Big Mom e tudo mais, e os dois entram numa conversa bem interessante. Como eu já tinha dito, o Perospero ele não gostou nem um pouquinho da aliança da Big Mom com o Kaido, o que poderia ser tanto bom como pros aliados, né, já que poderia trazer um novo aliado / inimigo no atual momento no país de Wano. A traição da Big Mom seria muito boa pro Luffy e pra aliança no geral nessa guerra toda. Mas, obviamente, eu acho muito difícil o Marco ali naquele momento ele aceitar toda a aliança com os piratas da Big Mom, até porque eu não acho que o Marco realmente vá aceitar. Então, galera, eu vejo que de fato não vai ficar em nada, não vai dar em nada toda essa conversa ali do Marco e do Perospero, mas é bem interessante ver que a Big Mom pode rolar sim uma traição entre os dois Yonkos no finalzinho de Onigashima. Voltando para a execução, o Momonosuke finalmente ele tem o seu grande momento, o seu grande ápice, e uma das cenas mais legais do mundo de One Piece acontece. Depois ele relembrar da sua mãe Toki, de um flashbackzinho com o seu pai, Kozuki Oden, ele finalmente toma coragem para peitar o Kaido e se recorda do significado do seu nome. Momonosuke significa
o incomparável. Muito foda essa cena, muito sensacional. Finalmente o Momonosuke tomando essa coragem, já não aguentava mais ele ser tão chato daquele jeito, mas é bem legal ver essa cena, muito top. Parabéns aí pro Oda, parabéns Oda. Ao mesmo tempo, o Luffy e a Yamato se aproximam do palco da execução do Momonosuke e o Luffy ele vai tirar as algemas da Yamato, e isso acontece basicamente, dá uma baita de uma discussão aqui, né galera? Primeiramente, o Luffy usou o Haki avançado, o mesmo Haki que o Rayleigh usou lá em Shabod? Eu acho que sim, até porque não seria tão fácil romper essas algemas assim se não fosse Haki avançado, e ainda por cima o Luffy ele já utilizou esse tipo de Haki, então eu não vejo como uma coisa muito impossível de se acontecer não. Segundo, as algemas eram feitas de Kairoseki mesmo? Eu acho que obviamente não, né galera? Até porque o Luffy ele já ficou preso em algemas de Kairoseki e também já encostou em Kairoseki, e o Luffy ele não conseguiria nem pegar nas algemas se fossem realmente de Kairoseki. Então pode ser de algum material diferente, uma composição diferente. O que a gente pode ter como certeza é que o Luffy ele usou o Haki avançado e conseguiu romper as algemas da Yamato, que como nós imaginávamos, rolou uma baita de uma explosão. O Kaido realmente queria matar a Yamato caso ela fugisse de Wano, e essa explosão jogou Luffy para um lado, Big Mom para o outro, e finalmente colocou os dois cara a cara. Luffy e Kaido ficaram cara a cara pela primeira vez em Onigashima. Mas como ele disse, esse não era o seu momento de brilhar, e uma das cenas mais legais e mais lindas, parabéns à animação do mundo de One Piece, acontece. Os bainhas surgem atrás do Kaido. O Nekomamushi acaba tirando o Jack da jogada, o Izo desarma o King com um tiro, sinceramente eu achei meio, desarmar o King com um único tiro, mas vamos lá, né? E os bainhas finalmente partem pra cima do Kaido, né galera? Eles incorporam o espírito do Oden e gritam a palavra Tsunade por uma vez por todas e disparam um ataque bem no peito do Kaido, todos os 9 bainhas contra o Kaido, né galera? O que deu a entender, muito pelos litros de caminhões, pipas de sangue que a animação colocou ali naquele momento, que eles feriram o Kaido. Eu acho que isso tenha acontecido? Não, não acho. Acho bem difícil, pode ser sim um exagero da animação, mas pelo que eles deixaram a entender, o Kaido ele foi realmente ferido. Mas o que vocês acham? O Kaido ele foi ferido pelos bainhas ou não? Aproveita para deixar aqui nos comentários a sua opinião e também para já se inscrever aqui no canal para poder ficar por dentro de mais análises no mundo de One Piece, curiosidades sobre o mundo dos animes e também notícias, que sai vídeo toda semana aqui no canal. E também, se você curtiu esse vídeo aqui, aproveita para já deixar um like aqui embaixo para dar uma belíssima de uma força pro canal, beleza? Então, muito obrigado e até breve, valeu!